A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título Só o Evangelho muda a cultura humana. O texto áureo que está em 1 Tessalonicenses 1,9 nos diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade prática: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. O homem pode ser transformado. Toda cultura pode ser transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. É para isso que Cristo veio ao mundo. Morreu para nos garantir salvação, para transformar o homem e levar ao céu. A leitura bíblica em classe que está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1 ao 10 nos diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da nossa fé, do trabalho e do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar no céu, dos céus, o seu Filho, e quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A Bíblia relata que o ser humano foi atingido pelo pecado original, o pecado que veio de Adão. Adão, quando pecou, trouxe esse pecado para si e contaminou toda a população. Esse pecado foi atingido em todo ser humano. Todo ser humano foi atingido por esse pecado original. Mas Jesus é capaz de transformar o homem. Por isso, suas ações, as ações dos homens, carregam essa herança negativa. Por causa do pecado, o homem está inclinado ao mal. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o ser humano é a imagem de Deus. Ainda que a consequência do pecado
fosse trágica, ele não perdeu a imagem. Assim é possível ver o homem produzir coisas boas. Por causa desse pecado original, o homem, ele é capaz de fazer coisas trágicas, coisas ruins, cometer coisas ruins contra seu irmão, contra si mesmo, contra Deus. Por causa desse pecado original vindo de Adão. Mas Jesus, o poder do evangelho, é capaz de transformar o homem. O homem é capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas boas. Porém, é capaz de cometer muitas tragédias. Como vemos por aí neste mundo, na nossa cidade e até ao nosso redor. Muitas coisas, jornais falam em homicídio, falam em suicídio, aborto, estupro, adultério, coisas terríveis que o homem é capaz de fazer. Somente o Evangelho de Cristo, somente Cristo é capaz de transformar o homem. Porque mesmo o homem que faz tanta coisa ruim, ele é capaz de fazer coisas boas. Basta deixar que o Evangelho adentre, que ouça a palavra de Deus, a santa e gloriosa palavra de Deus, e se converta a Cristo, que ele será transformado. Basta o homem crer e deixar ser transformado por Jesus, pelo Espírito Santo. Podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina, a imagem de Deus. Por isso, há aspectos positivos e aspecto negativo na cultura humana. O Evangelho propõe restaurar o ser humano todo e, assim como consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifique a Deus em todos os aspectos humanos. Que Deus é merecedor de toda honra, toda glória. Deus, ele continua amando o homem. Mesmo o homem fazendo tanta coisa ruim, cometendo tanta tragédia, Deus ainda o ama. Deus ainda luta para que ele venha se arrepender e venha glorificar a ele, ser salvo para morar no céu. Ter paz. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Vamos continuar lutando para não cair em tentação e não nos lambuzarmos no pecado, nessa lama de pecado que há aí fora. Nós, igreja, não nos conformemos com o que a gente vê aí fora. Vamos lutar, pregar o Evangelho, falar de Cristo, que Cristo é a solução na vida de todos. Que Jesus ama o pecador. Que Jesus continua trabalhando para salvar o homem, para libertar o homem do pecado. Definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos, como está em Gênesis 4:2. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, que
que são as espirituais, intelectuais e materiais, etc. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas, como está em Levítico 20, 23. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar de adorar o Criador, que é Deus. Como está em Romanos 1, 18 ao 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas, como está em Gênesis 11, 6 e Salmos 2, 1. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus, que Deus fala conosco através dessa santa palavra. Esse é o manual do cristão. Tudo que não sabemos, tudo que queremos saber, se é a favor de Deus, se é contra Deus, está nesse manual. Esse é o nosso guia, que nos levará ao céu, que nos dará paz, que nos dará presença, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Esta é o nosso guia que nos levará ao céu. Glória a Deus. Deus merece todo louvor. Deus merece toda adoração, porque Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Deus é único. Somente Ele é digno de toda adoração. Por Ele, nós faremos tudo. Por amor a Ele, largaremos tudo que nos leva ao pecado, a nos distanciar do Senhor, a sair da sua comunhão. Por amor a Deus, porque Ele merece e nós necessitamos da presença do Senhor conosco. Deus é maravilhoso. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, que é inspirada, inerrante palavra do Senhor, palavra completa. Nesta palavra não há uma vírgula sequer a mais, e nem uma palavra a menos, nem uma palavra a mais, nem uma a menos. Tudo vai se cumprir. Portanto, tudo quanto fizermos de ser aferido por esse mandamento apostólico, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como está em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fazemos, tudo que faremos, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo é interpretada nos dias de hoje, a cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamentos de um grupo social. O homem foi posto no jardim do Éden para lavrar a terra e fazer cultura, cultivar a terra, a partir da criação divina, Gênesis 1, 26, 2, 5. Mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se
contra Deus. O pecado separa o homem de Deus. O homem é separado de Deus quando peca. Perde a comunhão com Deus. É assim que aconteceu com Adão. E continua acontecendo com muitos. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que deste mundo não passamos de servos de Deus. Se Deus fez a terra, se Deus é Senhor da terra, Senhor de tudo que nós somos, somos servos de Deus. Se todo homem, todo ser humano entendesse, não haveria tanta transgressões, tanta maldade nesse mundo, mas infelizmente o homem quer andar por si só, não sabendo que o homem sem Deus não é nada. Infelizmente, muitos partem dessa vida sem o Senhor, sem crer que somente Deus pode tudo. Deus merece tudo, Deus é dono de tudo. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus, como está em Eclesiastes 7:29. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança, como está em Gênesis 6:4-11. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. Quantos assassinatos? Basta ligarmos o jornal na televisão, lermos o jornal pelo celular, internet. Quantas mortes, quantos homicídios, quantos assassinatos nós vemos no Brasil, no mundo inteiro. A coisa está feia, está terrível, mas vem desde o início, desde o Velho Testamento, desde o início do mundo, o assassinato já domina a terra. O homem, por ser mal, tem a coragem de tirar a vida do outro, por qualquer coisa. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado, como está em Mateus 24:37-39. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura, como está em Gênesis 4:23. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que Deus tenha misericórdia do povo, dos seres humanos. Está uma coisa terrível. O pecado tem assolado a humanidade. O homem deixou-se levar pelo pecado. Muitos estão virando as costas para Deus e afundando-se no pecado. Só Jesus para ter misericórdia e libertar o homem. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao costume, quanto ao consumo desenfreado, muitos gastos, em nada diferia da nossa, a nossa atualidade. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber.
como está em Mateus 24, 37, 38. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo, como está em Isaías 55, 2. Eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos pródigos e não pródigos. Muitos estão se endividando. Pega seu cartão, começa a passar aqui, passar ali e vão gastando além do que ganha. E nisso vão endividando. E muitos chegam até o suicídio, porque não suporta tantas dívidas, tantas cobranças. Caem numa situação terrível e não vê solução, já que não quer chegar até Deus, chegar a Jesus, para que Jesus venha socorrer e resolver os problemas, acaba no suicídio. Só Jesus para ter misericórdia. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Sim, somente com Jesus. Somente Jesus é capaz de transformar. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, que é a judaica, a grega e a romana, como está em João 19, 20. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo, como está em Romanos 10, 12. O Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Somente Cristo pode transformar o homem, pode influenciar, converter toda uma sociedade com a mensagem do Evangelho. É a missão de todo cristão. Pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. Todos necessitam da palavra do Senhor. Todos necessitam da salvação. Todos necessitam ter Deus como guia de suas vidas, para viver em paz, para viver num mundo melhor. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Apesar dos seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais, como está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. É possível transformar o homem, transformar a cultura. Basta a pessoa deixar o Evangelho adentrar em sua vida. Basta deixar que Jesus conduza a vida de cada um, que o homem será transformado numa outra pessoa e deixará todo o pecado para seguir com Jesus.
seguir uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida de amor ao próximo, uma vida de perseverança para alcançar o céu, uma vida de luta espiritual contra o pecado. Jesus liberta. O homem precisa chegar até ele, para que ele venha libertar o homem e conduzir o homem ao céu. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A cultura atual em nada difere da cultura pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja no mundo é vista como o sal da terra, é vista como a luz do mundo. Somente a igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões, levamos a palavra do Senhor a todo povo, a toda criatura, começando por nossa casa. Vamos dar bons testemunhos, começando a ganhar os próximos, nossa casa, a pregar para nossa família, para os nossos vizinhos. Que preguemos usando palavras e também usando o nosso testemunho, que é muito importante. Quantas pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo através do testemunho de um vizinho, através de um testemunho do irmão na igreja. Muitas vezes a pessoa nem falou de Jesus, mas através do testemunho, do andar, do vestir, Cristo é visto em nossas vidas. Vamos dar bons exemplos, bons testemunhos, que somente palavras boas, palavras que agradam ao Senhor saiam das nossas bocas, e não palavras torpes, como diz a Sagrada Escritura. Sejamos Jesus é santo. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. Todo cristão é um missionário. É a ordem de Cristo. E de levar a palavra de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Vamos continuar nessa peleja, vamos continuar nesse trabalho, como missionário, como servo de Deus, obedecendo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Pregai o evangelho. Somente o evangelho de Cristo é capaz de transformar as culturas. Somente o evangelho de Cristo é capaz de transformar vidas que estão atoladas no lamaçal do pecado. Somente Jesus pode transformar o homem. Que o Senhor possa continuar abençoando. Deus continua abençoando nossa família, abençoando nossa palavra. Que nós possamos, através da nossa boca, do nosso
corpo, do nosso vestir, do nosso andar, do nosso falar, possamos levar a santa e gloriosa palavra da salvação. Que Deus possa continuar abençoando as palavras que saem da nossa boca. Que Deus possa continuar abençoando e que nós possamos continuar vigiando, né, para não falar coisas que desagradam a Deus, para não fazermos coisas que desagradam a Deus, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ai de nós se não tivéssemos Deus em nossas vidas. Ai de nós, essa paz que hoje a gente possui seria impossível sem Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar sua família, abençoar todos. E que a palavra do Senhor continue a ser levada. Fiquem com Jesus e que Deus te abençoe.